Ô, Raul, eu queria ouvir você falar, cara, que a gente acabou que não teve oportunidade ainda de te ouvir falar sobre o marco temporal, que foi aprovado na Câmara dos Deputados e vai para o Senado agora em agosto. Gostando do papo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Cara, o Senado vai vetar. O meu prognóstico é esse. Por quê? Tomara. Porque é tão absurdo e criminosamente inconstitucional que alguma decência aqueles caras terão. Por outro lado, a gente sabe que são funcionários eleitos. O funcionário eleito, ele vai fazer o que o eleitor quer, não o que a lei diz. Para isso, aí o Montesquieu, aquele maluco lá, ele teve essa boa ideia, que era a repartição dos poderes. Ainda que o Senado aprove, o marco temporal, eu já disse isso há 10 anos. Há 10 anos, foram uns caciques lá na minha sala, os fazendeiros paraenses estavam fazendo auê com esse marco temporal. Os índios escutaram, foram lá, e eu falei exatamente o que eu vou falar para você mesmo. Isso é tão clamorosamente inconstitucional que a gente tem mais é que apoiar. Vai fundo, vai lá, aprova, faz o que for. Porque quando cair na mesa de um magistrado constitucional do STF, vai ser derrubado em 2 tempos. O marco temporal não me preocupa. Por outro lado, a própria Constituição do Brasil, ela já estipulou um limite para demarcar todas as terras indígenas. Vocês sabem que limite era esse? Qual? 1993. Era um dos artigos do ato das disposições constitucionais transitórias. Todas as terras indígenas do país terão que ser demarcadas num prazo de 5 anos. E isso, uma vez mais, não aconteceu, porque um direito constitucional tão óbvio foi desrespeitado. Aquilo que eu tinha falado antes, que é o câncer, é o problema de DNA da democracia representativa. Os povos indígenas brasileiros não constituem ao extremo, numa análise muito, muito tolerante, 500 mil votos. Não tem. Então, é natural que os seus direitos sejam, uma e outra vez, desrespeitados e diretamente afrontados. Isso me enche muito o saco, porque eu gostava muito do meu trabalho exatamente para evitar isso. Toda vez que eu via, a gente tentava mobilizar o nosso aparato para impedir isso. Era para isso que a FUNAI servia, Hoje não serve mais. Então eu digo isso. Mas eu queria ouvir você, Raul, sobre essa questão da demarcação, Eu fui checar aqui, que eu não lembrava mais ou menos, mas há uns 2, 3 meses, tentaram aí retirar, e de certa forma retiraram, a demarcação da pasta da Guajajara, Exatamente. Mandaram lá para o Flávio Dino. E como é que você acha que isso vai afetar? Porque muito pouco. Mas vai ter demarcação ou não vai? Porque esse governo também não está... Vai. Fatalmente haverá, porque o Lula prometeu. Fatalmente haverá, porque o Lula prometeu. E nós temos alguns casos bastante adiantados, Fernando. Então, alguma demarcação haverá com certeza. Isso eu posso prognosticar com segurança. Agora você está mais otimista, eu estou gostando. Não vai passar o marco temporal, vai ter demarcação, aí você vai ter que voltar. Não, isso não é ser otimista. Você vai ter que voltar, então. Isso não é ser otimista, cara? É o mínimo, Raul? É o mínimo, cara. Mas, há 3 anos atrás isso era impensável. Tá certo, Fernando. Pode ser. Desculpe. Não, eu também estou te sacaneando também, porque a gente se acostumou tanto no governo Bolsonaro a querer o mínimo, a gente não tinha nada. Sim. Eu entendo vocês, eu fico, sei lá, Fico até meio emocionado do alto do meu niilismo aqui, de ver vocês verem indícios positivos nessas coisas tão simples. Olha, para mim a coisa que pode mudar a percepção das pessoas que estão já no objeto da psicanálise, quando elas piraram com essa cultura maluca da violência, militarismo e tal, é o bolso, brother.
Então, o único jeito das pessoas repensarem isso tudo é começar a achar que está ficando bom, né? Que começou a ganhar algum dinheiro. Sim, Daí sim. é o único jeito, porque é tão primário Eu assim. tenho visto na rede os petistas se esforçando para criar esse mundo de fantasia. Ah, para isso que eu fiz o Lely, a economia já explodiu 300%. Tá. Não, aí não é brincadeira, isso tem que ser muito mais do que tem. Não basta o que foi feito, a gente tem que realmente ver o desemprego cair, o salário aumentar, o poder de compra das pessoas crescer. Eu entendo, Luiz. Daí eu acredito que o cara que está lá banhado no clube de tiro, achando bonitão. Eu vejo um monte de gente aqui no Rio de Janeiro, o cara sai por aí para a rua com a camiseta Polícia de Israel. É demais, sabe? né? A única coisa que pode ser pior do que Não me passa na cabeça viver num país arriscado como esse. Eu não quero. Né? A única Eu coisa morrer. que é assim, pior do que uma milícia é lidar com a própria polícia de Israel. Né? Passei lá recentemente, é tipo filial do inferno, né? Você está realmente tipo se estivesse dentro de uma mistura de, sei lá, Soweto com Auschwitz. Né? Uma coisa assim para você imaginar o nível disso. E os caras andam bonitão na rua achando. Mas, ô Luiz, como é que vocês vivem assim? O Fernando, eu sei que não. Cara, meu, porra dessa, como você suporta isso? Como você aguenta, Luiz? Não é, meu? Não tem escolha, né? Eu estou perguntando, gente, porque foi uma das razões de eu ter saído daí. Eu não consigo viver com esse tipo de limitação. Porque isso dá uma certa de um equilíbrio para a gente, entendeu? Você lidar com arte. Equilíbrio, Luiz? Dá sim, porque você vê a realidade, você começa a acreditar que o futuro está nas pessoas, em você influenciar gerações futuras e pau na máquina. Eu não tenho filho, mas eu acredito ainda bastante nisso, entendeu? Eu entendo. Eu acho que é mudar a percepção. Eu entendo, eu louvo a fortaleza de vocês. A gente precisa ter mais carnaval. Hoje é o Dia Internacional do Orgasmo. Precisam transar, precisam gozar. Luiz. Felizes. Daí as coisas podem começar a mudar, porque senão fica todo mundo com a metralhadora de objeto fálico ali do seu dia brocha. Entendeu? Eu sou um revolucionário, Luiz. Eu acredito na metralhadora. Entendeu? Não, sim, mas a metralhadora não pode substituir o falo, entendeu? Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, exatamente. A gente precisa que você volte aqui para nos ajudar, Raul, porque a situação aqui pode piorar. Ô Fernando, os bons não podem desistir. Os bons têm que ficar na luta. Mais de um já me falaram que se eu voltar eu não duro uma semana, cara. Olha aí, meu, e você também, meu, e eu tô te arrastando para a lama também, porque esse japonês que você colocou aí, quer dizer, não tô arrastando para a lama, não. Mas pensa, né, Fernando? Um gangster é perigoso. Agora imagine um gangster como esse, que é chefe do Ministério Público Federal, cara. Esse cara era chefe do Dallagnol. E é um fazendeiro. É filho de fazendeiro que prestou concurso para ajudar os fazendeiros, cara. Esse daí, Fernando, digo eu, o Fernando do Vale não tem responsabilidade nenhuma por essa denúncia que eu faço. O nome daquele cidadão é Gustavo Nogami, ele é procurador da República, ele é chefe do Ministério Público Federal e ele é cúmplice coautor de crimes contra o interesse da União. É isso aí. Muito bom. Tá bom? Nada como um dia após o outro, Paulo. É minha. Eu não sou mulher. Ainda esse castelinho desses caras de Sabá. Fica a denúncia aí, então. Exatamente. Ô, Luiz, vocês me deixam comovidos. Vocês me deixam comovidos. Porra, meu, eu agradeço o convite para esse bate-papo aqui. Isso dá uma. A casa é sua aqui. Bem, você já está na terça-feira aí em Roma, deve estar uns 30 graus essa noite aí romana. Então eu desejo para você uma boa noite, um bom descanso, que você se prepare para o resto da semana aí em paz. Aí.
E a gente sempre, você sempre pode contar com a gente aqui, viu, Raul? Pode sempre contar com a gente, sei lá, porque é a quinta, sexta E vez. dessa, brigadão, gente. Brigadão. Obrigado, tamo junto. Obrigado. Tudo de bom. E quando você voltar para o Brasil, a gente vai fazer ao vivo aqui Vai ser um prazerzão, cara. Vai ser um prazerzão. Dá uma paz, saber que tem homem de bem, preparado. Não é todo mundo que levou tiro ou que saiu do país. Vocês estão aí e isso me dá um conforto. Beijão, gente. Isso aí.